amigos, Namastê. Qual a visão do yoga a respeito do aborto? O yoga, os mestres do yoga, teriam algo a dizer a respeito dessa prática? Hoje nós sabemos que no mundo político, esquerda e direita estão divididos. A esquerda defende o aborto, a direita defende a vida. O yoga vem de uma tradição religiosa, que é o hinduísmo. O nome correto, em verdade, é Sanatana Dharma. Hinduísmo é um termo pejorativo. Então, o yoga é uma escola de sabedoria, um darshana, que vem do Sanatana Dharma, que é, em verdade, a tradição religiosa mais antiga da humanidade. Obviamente, as religiões, elas têm uma visão espiritual da vida, uma visão espiritual ontológica, ao contrário dos ateus, dos marxistas, dos progressistas, que defendem uma visão materialista, a chamada ontologia materialista, que vê na matéria a única realidade. É o caso, inclusive, foi o caso de Karl Marx, o pai do socialismo contemporâneo. Ele foi um materialista, defendendo o chamado materialismo dialético. O materialismo dialético é a negação do espiritual, é a negação do mundo ideacional ou espiritual. Para ele, tudo o que verdadeiramente importa é o social. E o materialismo dialético tem a ver com a negação do metafísico. Tudo que é metafísico, tudo que é espiritual é negado. Pela visão marxista, também pela ótica globalista, dos globalistas da atualidade. Isso nos lembra a passagem do Bhagavad Gita, do Senhor Krishna, quando ele fala a respeito das personalidades divinas e das personalidades demoníacas. E ele deixa claro que as personalidades demoníacas são materialistas. Eles acreditam exatamente nesta ontologia materialista, de que Krishna disse sobre as personalidades demoníacas: as pessoas demoníacas não conhecem o poder verdadeiro, nem a abstinência, nem a pureza, nem sequer a probidade. Não há verdade nelas. Elas dizem: o mundo é sem verdade, sem significado, sem Ishvara. Ishvara é o Senhor. Não surgiu para o grande propósito, senão meramente devido à paixão sexual. Aqueles que têm tais crenças, que negaram o Atma e que são consciências pouco desenvolvidas, transformam-se em malfeitores e destruidores do mundo perecível. Entregando-se a desejos terrenos insaciáveis que levam à destruição, orgulhosos e arrogantes, apegados ao transitório e conflitantes, e seguros de que isso é tudo o que há, abandonando-se ao raciocínio pernicioso sem fim e tendo como meta apenas a satisfação dos seus desejos, eles pensam: isto é tudo o que há, não há nada mais. Atados por centenas de grilhões de expectativas e entregando-se à luxúria e à ira, eles aumentam as suas riquezas com meios injustos para satisfazer os prazeres sensuais. Hoje alcancei este propósito e amanhã alcançarei o outro. Esta riqueza já é minha e a outra será minha no futuro. Matei um inimigo e matarei outros. Sou o Senhor, sou aquele que desfruta, alcancei a perfeição, o poder e a felicidade. Sou rico e nobre, quem pode comparar-se a mim? Darei oferendas e esmolas e desfrutarei. Assim se enganam os ignorantes, perdidos em muitos pensamentos, enrolados na rede das mentiras e entregues à satisfação das suas paixões terrenas, eles caem no inferno dos ímpios. Presunçosos, teimosos, cheios de orgulho e embriagados com a riqueza, eles realizam sacrifícios hipócritas, contrários ao Espírito e às Escrituras.
Entregues ao egoísmo, violência, arrogância, luxúria e raiva, eles odeiam-me, ao Senhor, nos corpos de outros seres. A estas pessoas cheias de ódio, mal e crueldade, eu sempre as ponho em condições desfavoráveis e demoníacas nos seus próprios nascimentos. Caindo nestas condições, cobrindo-se de ignorância vida após vida, sem procurar-me, descem até o próprio fundo do inferno. 3 são as portas do inferno, onde o ser humano perece: a paixão sexual, a ira e a cobiça. Por isso, há que renunciar a estas 3. Quem se libertou destas 3, das trevas, faz o seu próprio bem, ó Kaunteya, e alcança a meta suprema. Mas aqueles que, renunciando às Escrituras Sagradas, seguem os seus próprios anseios, não alcançam nem a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema. Por isto, que as Escrituras Sagradas sejam para ti as instruções sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Tendo conhecido o que mandam as Escrituras Sagradas, deves fazer com que as tuas ações neste mundo estejam de acordo com elas. Palavras do Senhor Krishna no Bhagavad Gita, capítulo 16, versos de 1 a 24. De que a matéria resume e explica tudo, e acabou ali. Não há espírito. As personalidades demoníacas, segundo o Senhor Krishna, não creem na vida após a morte, nem antes e nem depois, nem antes do nascimento e nem depois do nascimento. Eles vivem apenas para os prazeres, para o hedonismo, para as práticas dos prazeres. Eles não pensam no futuro espiritual. Então eles precisam experimentar todos os tipos de prazeres dos sentidos aqui e agora, porque eles não creem na vida após a morte e nem antes mesmo do nascimento. É o contrário, portanto, da visão ontológica, espiritual, religiosa, que acredita na existência da vida tanto antes do nascimento quanto depois, principalmente aqueles que acreditam na reencarnação, não é? Ou metempsicose. Inclusive, Paramahansa Yogananda, mais uma vez, ele afirmou o momento exato no qual a alma penetra a matéria. Ele diz que é quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali existe uma pequena explosão de luz, uma liberação de energia de luz. E essa energia, essa liberação de energia foi filmada pela ciência, filmada e chamada pelos cientistas de o flash do zinco, comprovando aquilo que Yogananda havia afirmado décadas atrás. Eu estava consciente no útero de minha mãe, e embora quisesse me expressar como ser humano, por outro lado, não queria, porque sabia ser espírito. Paramahansa Yogananda. Escreveu Paramahansa Yogananda em A Yoga do Bhagavad Gita. A alma penetra na matéria como centelha da vida e da consciência onipotentes, no núcleo formado pela união do espermatozoide com o óvulo. A primeira competição da alma em cada encarnação se dá com outras almas que buscam o renascimento, quando da união do espermatozoide com o óvulo para começar a formação de um novo corpo humano, aparece uma cintilação de luz no mundo astral,
o lar celeste das almas entre as encarnações. Essa luz emite um padrão que atrai a alma de acordo com seu karma, as influências que ela própria criou pelas ações em vidas passadas. Isso está registrado na obra A Yoga do Bhagavad Gita, editora Self-Realization Fellowship, páginas 21 e 25. A afirmação de Paramahansa Yogananda de uma luz que surge no momento da fecundação foi fotografada pela própria ciência nos tempos atuais. Somos a favor da vida. A vida não é para ser destruída em favor de outra vida. A vida é para ser amada, é para ser cuidada. As religiões creem que a vida começa a partir da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali existe a união da alma com a matéria, uma microexplosão de luz, exatamente no momento em que a alma reencarna, no momento em que o óvulo é fecundado. O mais interessante é que tal crença é hoje uma evidência científica, porque esse momento foi filmado e é chamado pelos cientistas de flash do zinco. Estamos no mundo para aprender a amar. E devemos, em verdade, aprender a amar até mesmo aos criminosos, pois são irmãos no erro. Isso não significa que compactuaremos com o erro deles. Cada um pagará conforme as leis de Deus e dos homens. Contudo, o ódio não cabe em hipótese alguma. Portanto, se até mesmo um criminoso deve ser amado, não como vítima da sociedade, mas como alguém no erro, quanto mais um inocente, aquele que culpa alguma tem de vir ao mundo. Vinde a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Não há nada mais puro, mais doce e mais inocente que a criança. Se a alma reencarna no momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, ali começa a vida. Ali começa um novo ser humano. Não é apenas um pedaço de carne, existe uma alma. E se for arrancado do ventre de sua mãe, será assim um assassinato. Tanto Paramahansa Yogananda, pai do yoga no ocidente, quanto Ananda Moima, a mãe saturada de beatitude, afirmaram que estavam conscientes no ventre de suas mães.
Também Andrea Bocelli, o maior tenor da atualidade, poderia ter sido abortado por sua mãe. Aqueles que gostam da música erudita sabem que Andrea Bocelli é cego. Certa vez, Bocelli narrou uma história de uma jovem grávida que foi hospitalizada por apendicite e, ao término do tratamento médico, disseram a ela que a criança deveria ser abortada para que ela sobrevivesse. A valente jovem, no entanto, negou-se a abortar. Essa mulher corajosa era a minha mãe, disse Bocelli. Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor? Quando colocamos os adultos acima da inocência, acima das crianças, acima da pureza, acima da beleza espiritual, quando a vida não vale mais nada, quando a vida pode ser descartada e o amor, a doçura e o cuidado deixados de lado. De que quando a alma penetra na matéria, exatamente quando o espermatozoide fecunda o óvulo, existe uma liberação de energia de luz. A alma está ali. E Yogananda diz mais que quando a alma entra no ventre da mãe, ela está consciente, ela sente o que a mãe sente, ela sabe de tudo, ela tem inclusive lembrança do mundo astral, do mundo espiritual. Ela tem lembrança de sua vida anterior, de sua existência anterior, no ventre da mãe. E é a partir do nascimento, quando a criança vem à luz, quando a mulher dá à luz, que a criança, então, a alma ali encarnada, começa pouco a pouco a esquecer do mundo espiritual. Yogananda diz que a criança chora porque ela ainda se lembra, o bebê recém-nascido chora muito porque se lembra, a alma se lembra do mundo espiritual, do mundo astral, e que no mundo astral tudo era fácil. E quando então a alma encarna e vê que este mundo, as coisas não são fáceis, ela chora. Ela chora porque ela está num mundo em que as coisas não são mais fáceis como era no mundo espiritual, no mundo astral, em que ela desejava algo, bastava pensar em algo e aquilo estava materializado para ela. O mesmo não ocorre aqui. Ela precisa chorar para ter o peito da mamãe, o peito de sua mãe amada, de sua mãe querida. Então imagine a alma consciente no útero de sua mãe saber que está sendo assassinada. E mais, Yogananda diz, as almas comuns, pouco a pouco, a partir do momento em que nascem, vão esquecendo do mundo espiritual e de suas vidas passadas. As almas santas não esquecem, elas estão totalmente conscientes do mundo espiritual, de suas encarnações passadas e de quem elas são nesta vida. Então imagine o assassinato, o aborto de uma alma sagrada, de um ser sagrado, que é inclusive o que vemos nas representações muitas vezes da esquerda de assassinarem Jesus no ventre de Maria. Se isto não é satânico, diabólico, demoníaco, luciferiano, se isso não é algo totalmente contrário a Deus, à luz, se isso não é violência no mais elevado grau, então
não sabemos o que isso pode ser. Essa falta de amor, de compaixão, essa falta de karuna não é divina, mas diabólica. Se uma mulher não tem condições de criar um filho pelo fato de ter sido estuprada, ou mesmo se ela é ainda uma adolescente, ela não tem a obrigação de cuidar, mas o Estado e aqueles que têm compaixão podem sim adotar aquela criança, em vez de simplesmente lutarem pelo assassinato de uma alma que está consciente no útero de sua mãe. São as visões da esquerda e da direita, diferenciando uma da outra. A esquerda materialista e muitas vezes satânica defende o materialismo dialético, a ontologia materialista. As religiões defendem o espírito, defendem o espiritual. E aqui não estou dizendo que as religiões não cometem erros. Onde existem seres humanos, nós veremos erros aqui e ali, o que não desclassifica o sentido profundo do religar e do ligar novamente nossos seres a Deus, que é a nossa alma, o nosso eu maior, a fonte de toda bem-aventurança, Ananda. Namastê. Disse o Senhor Krishna: sempre que a virtude, o sagrado Dharma, declina e o vício, o adharma, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais, espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do Yoga real conservador. Mas o Yoga real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição, Sampradaya, é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real, yoga védico, dos santos iluminados da Índia, tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e em yoga amor real, ao Brasil. que é conservador, Namastê.
Contempla o respeito aos preceitos éticos individuais, Vyakti Dharma, os preceitos éticos da família, Parinvarnika Dharma, os preceitos éticos da sociedade, Samandhya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria, Rastra Dharma, e os preceitos éticos do amor à humanidade, Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.